Olá, pessoal! Hoje iniciamos o ciclo de eventos acadêmicos nutricionistas nas modalidades online e presencial do projeto nutricional Missão Qualifica RJ da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, junto ao SC, Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais, CEPASC. Ressaltamos que as informações e opiniões emitidas nesta apresentação são de exclusiva e inteira responsabilidade das autoras e dos autores, não exprimindo necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. Portanto, é permitida a reprodução do conteúdo e dos dados nele contido, desde que citada a fonte, tá, pessoal? Eu sou Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima, arquivista da Unirio, mestre e doutora em letras e coordenadora acadêmica e institucionista do projeto Missão Qualifica RJ. Vamos hoje abordar nesta oficina o tema acessibilidade atitudinal. Antes de iniciar a audiodescrição dos slides, como um todo, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos que estão para trás agora, castanhos escuros. Estou usando um headphone preto. Estou usando óculos de grau, armação em acrílico roxo, blusa azul claro do projeto. Os slides que serão apresentados seguirão o padrão da universidade, da Unirio. Aí nós temos o primeiro, o segundo e o último slide em azul escuro, com a logomarca da Unirio à direita, entre as linhas decorativas em azul claro. No fundo, transparece metade da letra U, que forma a logomarca com um tom mais escuro em azul. No primeiro slide que vocês estão vendo na apresentação, ainda há à esquerda, em fundo branco, as logomarcas do projeto, da Unirio e CEPASC. Nos slides com fundo azul escuro, os principais elementos textuais estão em branco e os complementares em azul claro. Aí eu vou passar aqui. Aqui é o primeiro, o segundo slide, com o tema acessibilidade atitudinal, conhecendo fundamentos para incluir. O terceiro e os demais slides, títulos e sessões da apresentação, estão em fundo cinza escuro. Tá? Isso vai ser durante toda a apresentação. Barra curta na diagonal, para a direita, em azul claro, acompanhada pelo título em branco. O quarto, nesse caso, nesse slide de sessão, nós temos aí a apresentação com o primeiro tópico. O quarto slide e demais slides seguem em fundo branco, com elemento geométrico no canto superior esquerdo, no formato de triângulo azul escuro, sobreposto por uma linha diagonal em azul claro. Títulos de slides em azul escuro e texto em preto. As ilustrações não decorativas serão autodescritas durante a apresentação dos próprios slides que vão seguir, tá? O slide após a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre a inclusão de toda a sociedade em que ela se beneficia. Então, a inclusão plena de todas as pessoas em diferentes âmbitos da vida, seja doméstica, no trabalho, nos sistemas de ensino e cultura, na prática de esportes, no atendimento público administrativo e da saúde, bem como no momento de lazer. Requerem remoção de barreiras que possam garantir a autonomia e o livre exercício desses direitos. Essas remoções de barreiras incluem tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa sem deficiência, para que toda a sociedade se beneficie de fato. Objetivo da capacitação. A conscientização. Conscientizar sobre a mudança político-cultural em diferentes âmbitos da vida do cidadão para a eliminação de barreiras comportamentais, preconceitos, estigmas e estereótipos, a fim de possibilitar a inserção da pessoa com deficiência de forma a poder organizar suas próprias escolhas. Então, vamos juntos prosseguir? Mas o que não percebemos? Aqui, nesse slide, ele não tem texto. Aí, vou começar a audiodescrição da imagem, para os não videntes. Há uma ilustração linear de canto de um cômodo interno sem móveis. A imagem é composta por linhas pretas em fundo branco. No alto da parede, em destaque, há 12 interruptores de iluminação. Em volta da imagem, há uma sombra
com a transição suave de escuro para o claro. Então, gente, analisando esta imagem, e diante dela, o que podemos pensar? Podemos pensar em vazio, solidão, escuridão. Podemos reparar também que os interruptores de iluminação estão muito distantes do piso, sendo que as medidas de acessibilidade requerem para o uso de qualquer pessoa a instalação entre 60 centímetros a 1 metro a 30 centímetros, 1,30 m. Então, esse sentimento que a imagem remete de solidão e escuridão pode ser devido a uma barreira de acesso para as pessoas, por exemplo, com baixa estatura, com nanismo, usuário de cadeira de rodas. Pois o diferente ele coexiste. A pessoa sem deficiência, pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, que são as pessoas com motivos diversos, diferentes, elas estão sem poder se locomover de forma uma pessoa, tal como uma pessoa sem deficiência, ou mesmo sem deficiência, também não consiga por algum motivo durante um período. Pessoa com deficiência física, usuário de cadeira de rodas ou usuário de cadeira elétrica ou usuário de cadeira motorizada, usuário de muletas, pessoa com deficiência visual, pessoa com baixa visão, pessoa cega, o que a gente pode também estar se referindo como cego ou cega. Eu acabei esquecendo de falar de uma outra imagem, que à direita tem que é o símbolo da inserção da acessibilidade, o novo símbolo da Internacional da Acessibilidade, né, que é um pictograma preto com fundo branco, mostrando uma figura humana estilizada e ereta, com braços e pernas abertos dentro de um círculo. Cabeça, mãos e pernas formam pequenos círculos de azul claro, que simboliza, fora da audiodescrição, que podemos simbolizar, né, com esse símbolo novo do símbolo internacional de acessibilidade, né, cujo projeto lei também, junto com a ONU, traz para o Brasil nesse caso. Simboliza inclusão, movimento e autonomia para todas as deficiências. Então, esse pictograma ele vai estar nas próximas imagens também. Nós temos outras pessoas com diferentes deficiências ou condições. Aí a pessoa surdocega, pessoa com deficiência visual e auditiva concomitantemente, pessoa com deficiência auditiva, e a gente também pode se referir a surda ou surdo, né, gênero, pessoa com baixa audição, pessoa surda sinalizante, pessoa que se comunica por meio de libras, pessoa surda oralizada, pessoa surda que se comunica por meio de língua portuguesa. Nesse slide também nós temos o pictograma trazido pelo novo símbolo internacional de acessibilidade, que já foi audiodescrito. Pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência psicossocial, pessoa com sequelas decorrentes de transtorno mental, nesse caso, né? Pessoa com deficiência múltipla, pessoas que têm 2 ou mais deficiências concomitantemente, pessoa com nanismo, e pessoa típica, aí no caso, fazendo referência à pessoa atípica ou neurotípica, que no caso do transtorno do espectro autista. Pessoa neurodivergente. Então, nós temos vários nomes para poder nomear e congregar essas diferenças, porque o diferente coexiste. Ele precisa ser nomeado para poder existir também. Remoção de barreiras para o livre exercício de direitos. Por isso que é importante a gente ficar atento para remover essas barreiras, onde o diferente coexiste, para que todas as pessoas possam protagonizar suas próprias escolhas e estarem também utilizando os serviços, exercendo seus direitos e deveres também com autonomia. Então, na Constituição Federal de 1988, que está em um balão de fala, nós temos o artigo 6º, que são sobre os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, no caso do texto da Constituição Federal. Assim, para livre exercício desses direitos, em igualdade de condições, algumas barreiras do dia a dia devem ser removidas para a promoção de uma sociedade igualitária. Para que esse diferente possa coexistir, essas barreiras têm que deixar de existir. Aí, pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que conhecemos também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei número 13.146 de 2015, né, que sofreu algumas alterações até o momento, né, a gente vai ver nos próximos slides a referência dessa lei. A gente tem várias barreiras, e as barreiras urbanísticas é um exemplo dela. Nesse slide, nós temos uma foto de uma calçada estreita, tá, à direita, uma foto de calçada estreita com árvores sobre ela, homem vestido de azul trafega ao lado, na via de automóveis. As barreiras urbanísticas são as existentes nas vias, nos espaços públicos e privados abertos ou público ao uso coletivo. Então, nós estamos visualizando uma via de uso coletivo. E nela tem uma barreira urbanística, que é justamente a falta de calçada, ou a calçada com uma árvore, né, no meio dela, fazendo com que as pessoas trafeguem ao lado. Independente se é uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Na legenda, o cidadão desvia do tronco e vai pela rua no anel viário de Guarulhos, São Paulo, que é onde foi tirada a fotografia, a foto. E a fonte foi o mobilizio.org.br, que denuncia essas questões. No próximo slide, vamos falar sobre as barreiras arquitetônicas. Nela também há uma foto. À direita, a fachada do prédio em azul claro, com janelas e aparelho de ar-condicionado, entrada com escada, via de automóveis ao lado. Essa é uma fotografia, né, uma antiga fachada do prédio da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. A fonte é o próprio site da Unirio, que traz para a gente um exemplo de barreira arquitetônica, que são as existentes nos edifícios públicos e privados. Nós vemos aí o acesso, né, logo após a via, né, de escadas para ter acesso ao prédio público. Nesse novo slide, há uma foto, também à direita, né, da tela, a fachada do prédio em azul, parede com ilustração de pessoas vestidas com diferentes cores, o horizonte com sol entre montanhas verdes, entrada com escadas e rampa de acesso da calçada. Ao lado, via de automóveis com lombada redutora de velocidade na entrada do prédio. Essa é a nova fachada do prédio da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Tá? Foi uma fotografia retirada por mim mesma em março desse ano, devido à obra justamente que ocorreu para tornar mais acessível o prédio e a Unirio na Urca, né? Também há outras barreiras, como barreira nos próprios transporte público, né? São existentes nos sistemas de meios de transporte em geral, seja um ônibus ou as barcas. Em referência disso, à direita há uma fotografia de pessoa usuária de cadeira de rodas sendo conduzida por um tripulante da barca por rampa de acesso. A foto foi tirada pela Citurb, do Espírito Santo. A fonte é do Graffiti News, né? Também utiliza o seu site para poder fazer esse tipo de divulgação. Então, devem haver dispositivos visuais, sonoros ou táteis em pontos de parada, origem e destino de passageiros, tá, pessoal? Passagem em nível de plataforma de embarque e desembarque, do terminal ao ponto de parada. Ou pontos de parada devem ter essas passagens de nível bem sinalizadas, e deve haver esse tipo de passagem de nível. Para o salão dos passageiros também.
Então, sempre está sinalizado, com passagem de nível, para criar o quê? Autonomia. Nesse caso, a pessoa com cadeira de rodas está sendo conduzida por um tripulante, mas as rampas trazem também autonomia para ela mesmo fazer esse deslocamento. As barreiras nos transportes, né? Seguindo aí, nós temos aí a imagem também à direita, é uma ilustração, né, colorida, do ângulo superior interno da rampa de acesso do ônibus urbano, né, que a gente traz aqui porque é um principal meio de transporte, né? É um passageiro pardo, usuário de cadeira de rodas, é auxiliado por um funcionário de uniforme com tons de azul a utilizar a plataforma elevatória. Nesse caso aí tem uns exemplos de plataforma elevatória. À direita da plataforma elevatória, há uma coluna metálica cinza identificada como unidade motora, contendo um diagrama técnico adesivo. A imagem contém etiquetas flutuantes com setas indicando componentes: controle remoto, guarda-corpo, unidade motora, plataforma elevatória e rampa de acesso. O fundo da ilustração remete a uma estação com piso tátil. Aí nós temos aqui, como exemplos, né, dessas barreiras nos transportes. Para tirar essas barreiras, nós temos o exemplo de rampa de acesso, plataforma elevatória veicular, como forma o quê? De dar autonomia à pessoa, ao usuário de cadeira de roda. Deve haver dispositivo visual, sonoro e tátil em pontos de parada, origem e destino de passageiros também, porque nós vimos aí também na imagem que há piso tátil. Então, aviso sonoro auxilia a pessoa cega também. Então, as barreiras nas comunicações e na informação se tratam, nesse caso, de qualquer entrave ou obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia na informação. Tá? O exemplo, linguagem burocrática, rebuscada demais, ao invés de uma linguagem simples. Aí nós temos aí vários dispositivos que trazem isso para a gente. A própria LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Política Nacional de Linguagem Simples, que é a Lei 15.263 de 2025, que seria o quê? Usar frases curtas e na voz ativa, quer dizer, na ordem direta, preferir palavras comuns de fácil compreensão, que é menos rebuscada, evitar palavras estrangeiras, usar listas, usar linguagem acessível à pessoa com deficiência. Ou, no caso, tem pessoas de neurodivergências que precisam de linguagem um pouco mais, dependendo da sua condição, acessível. Nós também temos, nesse rol de barreiras que a gente precisa suplantar para que o diferente coexista, as barreiras tecnológicas, né? Aí nós vamos assistir a um vídeo. Eu vou colocar aqui. Vou primeiro falar sobre barreiras para a gente assistir o vídeo. As que dificultam ou impedem acesso à pessoa com deficiência às tecnologias, né? Sites incompatíveis com os leitores de tela, falta de texto alternativo em imagens, vídeos sem legendas, contraste entre o fundo e o texto ou objetos. Aí nós temos novamente a LBI que traz isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora eu vou passar o vídeo para vocês, que eu vou ter que compartilhar de uma outra tela. Que é do YouTube. Nessa eu vou descrever também, mas eu vou audiodescrever após passar o filme, o vídeo. Se não dá para ler, não é inclusivo. Missão Qualifica RJ. Como ele é... Se não dá para ler, não é inclusivo. Missão Qualifica RJ. Então, nesse vídeo, né, mãos pardas seguram um celular e com um toque de dedo faz o fundo transitar do amarelo claro para o preto e o texto em branco fica mais evidente. Eu não descrevi antes, porque senão iria dar o sentido
da apresentação. Então, quer dizer, que esse vídeo quer dizer que é mero contraste entre a fonte de um texto e o seu fundo, essa relação, né, essa verificação, esse cuidado já elimina uma barreira na comunicação. Você consegue passar a sua mensagem de forma mais confortável para pessoas com baixa visão, por exemplo. Retomar ali. Vou esperar um pouquinho para eu retomar aqui a apresentação. Então, as barreiras tecnológicas também podem ser suplantadas para poder todo mundo coexistir e ter acesso às mesmas ferramentas. Nesse slide, nós temos uma imagem, tá? À esquerda, há um quadrinho com bordas arredondadas em azul claro, formada por silhuetas de pessoas em preto e fundo branco. Uma mulher de cabelos encaracolados e curtos e de vestido pergunta: o nome dela? Tem quantos anos? Ela consegue. Aí o homem de roupa social, né, que conduz uma zoara de cadeira de roda, sobre o qual está um ponto de interrogação e de exclamação, responde, pergunta para ela. Então, gente, essa fonte é o Manual de Acessibilidade do TJ do Piauí, tá? Essa barreira é a barreira atitudinal, que é justamente são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Nós temos aqui o fato mero de justamente ignorar a pessoa com deficiência, né, nas respostas, acaba sendo uma barreira aí na autonomia dessas pessoas, além de ser capacitista também, discriminatório. Agora vamos passar para outra palestrante. Deixamos aqui as mensagens das barreiras do diferente que coexiste. Boa tarde, eu me chamo Aline Brandão, eu sou do curso de Pedagogia, eu sou uma mulher branca de 1,61 m e meio, tenho cabelos lisos, castanhos, olhos castanhos, meu cabelo está preso em coque, com penteado de coque, uso óculos de grau, meu óculos tem a armação preta, mesclada de preta e marrom, atrás de mim tem um quadro branco, com um alto relevo também branco, e à minha direita tem uma planta. Atrás de mim, na minha direita. Eu vou falar dos direitos das pessoas com deficiência. Desde já, eu já peço desculpa a qualquer pessoa que seja do direito aqui, que seja advogado. E se tiver algum erro, depois é só chamar que a gente conserta, tá? O primeiro slide ele vai ser descrito porque é o único que tem uma gravura. E os demais slides são leis, então só vou ler mesmo. São slides branco com a letra preta. Nesse primeiro slide, mas eu prometo que não vai ficar tão chato, do meio para lá tem assim, informações super legais e super relevantes, tá, gente? Nesse primeiro slide, no centro da folha, na parte superior, tem duas frases. Cidadania e acessibilidade, e abaixo, limites e possibilidades no Brasil, em letras azuis. No centro desse slide, na parte inferior, tem uma gravura que a Fabiana chamou de perfil vetorial. Um termo muito bonitinho. Mas eu vou chamar de bonequinho porque eu acho que a visualização fica muito melhor. Então, assim, são 8 bonequinhos coloridos. O primeiro deles é um bonequinho em amarelo com uma perna mecânica. O segundo bonequinho é em laranja com uma barriga sobressalente, que seria a gestante. O terceiro bonequinho tem em rosa, com o braço mecânico. O quarto bonequinho é em roxo, está numa cadeira de rodas. O quinto bonequinho é num roxo mais escuro, que está com um andador. O sexto boneco
é em vermelho, com um boneco branquinho, pequenininho no colo, indicando mãe e filho. O 7º bonequinho está em azul claro, está com uma muleta e a perna enfaixada. E o último boneco, que é o 8º, está em verde com uma bengala. A partir de agora é só texto, eu vou ler as leis. Direito das pessoas com deficiência no Brasil. Os direitos das pessoas com deficiência, PCD, no Brasil são garantidos principalmente pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também é conhecido por se tratar de um marco fundamental para promover igualdade, inclusão e dignidade. Essa lei é fortalecida por outras normas importantes que ampliam a necessidade, o respeito e a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Base legal, leis e decretos. A inclusão no Brasil é construída por um conjunto de leis e decretos como Decreto número 5.296 de 2004 estabelece normas gerais de acessibilidade em espaços públicos e privados, bem como a prioridade no atendimento a serviços. Ele regulamenta leis anteriores e define como deve ser a adaptação de ambientes para promover mais autonomia, segurança e inclusão. Adaptação de ambiente, gente, não é só ter rampa na porta, não, tá? Adaptação de ambiente é ter um bebedouro mais baixo, é ter um banheiro maior que a cadeira de rodas possa manobrar, a porta não ser de maçaneta que roda, e sim aqueles de bastão, enfim, uma série de coisas. Decreto número 6.949 de 2009. No Brasil, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas. Esse decreto é muito importante porque incorpora a Convenção ao ordenamento jurídico brasileiro com o mesmo nível de importância das normas da Constituição Federal. Isso significa que os direitos das pessoas com deficiência passam a ter uma proteção ainda mais forte no país. Decreto número 7.724 de 2012, regulamenta o âmbito do Poder Executivo Federal, a Lei de Acesso à Informação. Lei número 12.527 de 2011, que garante ao cidadão o direito de acessar as informações públicas. Modelo de acessibilidade do governo eletrônico. É um conjunto de diretrizes que orienta a construção de sites, sistemas e conteúdos digitais do governo brasileiro para que sejam acessíveis a todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência. Lei nº 13.143 de 2015, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e a liberdade fundamental por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Garantia de direitos fundamentais. Lei número 13.146 de 2015. Assegura igualdade de direitos e oportunidades, promove inclusão social e cidadania, valoriza a autonomia e a participação dessa pessoa com deficiência. Promove inclusão social e cidadania. Como eu falei, citei um pouco mais acima, a inclusão social não é só ter uma rampa na porta. Inclusão social, metade dela é ter uma estrutura arquitetônica para isso. É a rampa na porta, é o áudio dentro do elevador, dizendo qual é o andar que o elevador está parado, é ter um bebedouro um pouco mais baixo, uma pia de banheiro um pouco mais baixa, é a maçaneta da porta. Isso é inclusão de estrutura, de ambiente. Mas a outra parte cabe a nós. É a nossa ação diante do que a gente está vendo. Nem sempre a cadeira de rodas vai caber na rampa. Nem sempre a rampa é feita de um material adequado. Porque alguns lugares só querem simplesmente dizer que são inclusivos. Então, o que é inclusão? A gente vê uma pessoa que não está conseguindo subir a rampa com a cadeira, ficar parado não é inclusão. E chegar lá, pegar na cadeira e sair arrastando a pessoa também não é inclusão. É se aproximar e oferecer ajuda. E esperar que a pessoa fale que aceita a sua ajuda. Então, a inclusão, metade é estrutural, mas a outra metade é o nosso comportamento diante da sociedade, diante do outro, do próximo, né? Educação inclusiva, direito de estudar em escolas regulares, públicas e privadas, atendimento educacional especializado, AEE, apoio de profissionais especializados quando necessário. Não pode, hipótese alguma, seja escola particular, seja escola pública, não pode cobrar nada mais. Se precisa de por exemplo, um tradutor de Libras, ele não pode cobrar mais, seja mensalidade, ajuda de custo, taxa,
Nada disso pode vir a mais na mensalidade, ou pode ser cobrado à parte, pode ser cobrado um extra, ou um agrado, ou seja lá o que for. Não pode ter nenhum custo a mais, nenhum custo adicional. Precisa de auxílio no posto de saúde, de um tradutor de Libras, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Isso é válido para todo mundo. Precisa de um tradutor de Libras para uma consulta no posto de saúde. O posto de saúde tem que providenciar o tradutor de Libras toda vez que você tiver consulta. Precisa para a escola, a instituição tem que providenciar. Isso cabe à instituição, seja ela pública ou privada. Inclusão no mercado de trabalho, lei de cotas. Empresas com mais de 100 funcionários têm que ter a cota. Proibição de discriminação em processos seletivos, ambiente adaptado e acessível e valorização da capacidade da pessoa. Proibição de discriminação em processo seletivo. Você pode não ser contratado porque as suas aptidões não se encaixam no que precisa na vaga? Pode. Você pode não ser contratado porque você é uma pessoa com deficiência? Não pode. Isso é contra a lei. Ambientes adaptados e acessíveis, foi o que eu falei um pouco antes, que é muito mais do que ter só uma rampa na porta, que às vezes o material da rampa nem é adequado para subir uma cadeira de rodas. Ambientes adaptados e acessíveis, por exemplo, Rock in Rio e The Town, que são que são os mesmos organizadores. Eles falam que são acessíveis porque eles têm libras na hora do show. Eles falam que são acessíveis porque tem piso tátil. Mas vocês já seguiram o piso tátil? Leva a lugar nenhum. Você vai seguindo o piso tátil, chega uma hora que o piso acaba, você está no meio da grama, porque eu fiz isso, tá, gente? Eu fiz isso, eu fui seguindo o piso tátil. Não atrapalhei ninguém, não. Eu fiquei do ladinho, assim, andando. E chegou no meio da grama, parou. Quem já esteve em Interlagos vai entender. Tem uma rampa no meio da grama e acabou o piso tátil. Acabou, não tinha nada perto. Então, isso não é inclusão. Inclusive, isso atrapalha. O banheiro, estava escrito que tinha banheiro acessível. Aí eu fui olhar, curiosa, né? Aluna de uma federal, fui olhar. O banheiro realmente era acessível. O banheiro era mais largo, o banheiro tinha barra de ferro, mas o banheiro estava em cima de um patamar, de uma escada. Não é acessível. Era um banheiro que precisava de ajuda para subir com a cadeira de rodas. Não tinha uma rampa para a pessoa subir. Então, assim, o que é acessibilidade real? As pessoas estão só fazendo marketing em cima disso, estão só cumprindo com a lei, mas estão cumprindo até que ponto? O que eu mais fiquei horrorizada foi o piso tátil que para em nada. Eu acho que o único lugar que eu vi hoje, até hoje, que o piso tátil tem alguma função real é dentro do metrô. Fora isso... Saúde e assistência social. BPC, LOAS, garantia de um salário mínimo. Não exige contribuição ao INSS, atendimento prioritário no SUS, acesso à reabilitação, terapias e próteses, atendimento multiprofissional, ampliação de cuidado com a saúde mental. BPC, LOAS, se eu não me engano, o único benefício que não é acoplado a ele é o 13º. E não tem previsão de término, a não ser que você mude sua realidade financeira. Se você mudar sua realidade financeira, você deixa de receber o LOAS e o BPC, mas se não mudar, não existe uma data. Você só recebe por 1 ano, ou por 2 anos, ou por 3 anos, não. Ele é para sempre, né? Enquanto você precisar financeiramente. O atendimento multiprofissional, não importa se, por exemplo, uma criança tem que fazer fisioterapia, mas ele precisa, na hora da fisioterapia, um ortopedista, um psicólogo. E o posto de saúde não tem um psicólogo nem um ortopedista. Então, o posto de saúde tem que providenciar para que esses profissionais venham de fora e possam estar presentes na hora do tratamento dessa criança. Isso é só um exemplo. Então, sempre cabe à instituição ir atrás dos profissionais corretos para que você tenha um atendimento completo. Não cabe a você contratar, não cabe a você pagar, não cabe você a ir atrás, cabe à instituição, ao hospital, ao posto de saúde, ao colégio, enfim. Transporte e mobilidade. Gratuidade no transporte público, passe livre interestadual, direito à acessibilidade em todos os espaços. Direito à acessibilidade em todos os espaços. Cão-guia, entre em qualquer lugar. Mas não pode pet, mas o cão-guia entra em qualquer lugar. Eu já vi isso, foi uma experiência próxima de mim, né, pessoal, no Hospital São Zacarias, ali em frente ao Rio Sul.
já aconteceu da equipe médica liberar a entrada de um cão-guia na sala de cirurgia, porque o batimento cardíaco do paciente diminuía quando o cão-guia estava por perto. Então, eles vestiram o cão-guia todo com plástico, colocaram touquinha nele, tiveram todos os cuidados, mas durante a cirurgia o cão-guia ficou dentro da sala de cirurgia. Lógico que isso é uma exceção, mas assim, espaços, seja onde for, o cão-guia entra, né? E estamos tendo assim, salvas exceções mesmo em locais como hospitais, tratamentos e tal. Passe livre interestadual. São 2 cadeiras separadas para pessoas com deficiência. Não são somente 2 cadeiras por ônibus, onde vai ter que disputar com o 60 mais, com o estudante até 29 anos de baixa renda. Não é. São 2 cadeiras para cada categoria dessa. Se o PCD precisar ter um acompanhante, ele não ocupa o segundo lugar. Então, o acompanhante, ele não paga também, mas ele é considerado um outro passageiro qualquer, não um outro passageiro comum. Não ocupa uma segunda vaga. Então, por exemplo, se você chega e só tem uma passagem porque a outra passagem já foi de outra pessoa com deficiência, você pode embarcar, porque o seu acompanhante não é considerado para ocupar a segunda passagem. E outra coisa, é de graça a passagem, mas as taxas têm que ser pagas. Então, assim, é um valor simbólico, né? Um valor muito menor, se referente à passagem, mas só são pagos as taxas da viagem. E tem um site para isso, onde você retira essa passagem. São 2 passagens por ônibus, não é por dia, não é por empresa, não é por destino, é por ônibus. Se tem um ônibus na rua, 2 passagens são reservadas ao PCD, a pessoa com deficiência. Acessibilidade, adaptação de espaços físicos, rampa, banheira, adaptados, piso tátil. Foi o que eu já falei, piso tátil, algumas vezes ele vai terminando nada. Na Unirio nós temos isso, um piso que termina no nada, do nada, assim. Rock in Rio e alguns outros lugares também que eu venho prestando um pouco mais de atenção, eu vou seguindo assim o piso tátil. E eu percebi mesmo que só funciona no metrô. Eu não vi nenhum outro lugar que tivesse piso tátil que levasse a pessoa a algum lugar. Acessibilidade digital, sites aplicativos, comunicação acessível, Libras, Braille, audiodescrição. Na própria Unirio, nós temos um setor chamado NAI, que ele é da professora Maria Alice, ela fez esse projeto. A professora Maria Alice falou que a NAI ela dá todo o suporte aos alunos da universidade, da Unirio, fazendo adaptação dos materiais. E ajuda as famílias também, tá? Que precisarem de informações, saber leis, todas essas coisas. Igualdade e não discriminação. Discriminação é crime, proibido negar emprego, atendimento à matrícula, garantia de apoio necessário, intérprete de Libras, mediadores, etc. O que está acontecendo é que matrícula para as crianças, algumas escolas dão desculpa e não querem aceitar crianças com deficiência. Por que fazer a matrícula? Por quê? Porque é um gasto a mais. Eles têm que custear o intérprete de Libras, o mediador. Isso não pode ser repassado à família, isso não pode ser repassado ao aluno. Por isso que eles não querem. No entanto, se alguém achar que está passando por alguma discriminação, tem que procurar as autoridades, porque isso é lei, é um direito de você estudar numa escola regular. Participação social e política, participação em diferentes esferas da vida, social e política, protagonismo de igualdade de condições com outras pessoas, autonomia garantida por lei. O que é a autonomia? É a pessoa com deficiência conseguir beber água sem precisar pedir para ninguém, ter um bebedouro mais baixo, é conseguir ir ao banheiro sem nenhum problema, ter um banheiro onde a cadeira de rodas entra, consegue manobrar, a porta abre para fora, a pia é mais baixa, conseguir abrir uma porta, não é de rodar, né, aquelas maçanetas que tem que rodar, e sim aquele bastão, consegue fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, votar. Uma pessoa com deficiência visual ia votar, ela tinha que contar com a fé de que quem colocasse o dedinho ali na urna estaria fazendo o que ela pediu. E hoje ela pode votar porque ela tem o auxílio do Braille. Então ela vai para a cabine, é conduzida até a cabine de votação,
Chegando lá, ela vota sozinha porque ela tem, nas teclas tem o braille, né? Isso é autonomia. Atualização recente. Avanço na acessibilidade digital, maior número de inclusão de pessoas neurodivergentes, autismo e TDAH, uso crescente de tecnologias assistivas, revisão dos critérios de benefício de prestação continuada, LOA. A revisão do BPC, ela está ficando cada vez mais forte, né? Está abrangendo mais pessoas, está ficando mais coerente com a nossa realidade. O uso crescente de tecnologias assistivas é muito legal, porque dentro da própria Unirio tem funcionários que são pessoas com deficiência e que fazem uso da tecnologia para as atividades da própria Unirio, como conferir notas. O professor Leonardo ele fala muito disso. Ele tem uma assistente que é cega e ela dá um super auxílio, diz que a tecnologia é a área dela. Conclusão conclusão sobre o que dizem as normas. E conclusão da minha apresentação. Uma pessoa com deficiência deve ser tratada com respeito para garantir a dignidade e a equidade necessária para sua participação plena em sociedade. Devemos garantir integração, educação, trabalho, saúde e convivência social, valorizando a autonomia e permitindo a inclusão. E, para finalizar, canais de denúncia e informação. O Disque 100 dos Direitos Humanos, o atendimento é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ONDH, e Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, MDHC, no site tem muita informação, muita informação. O site é www.gov.br/mdh/pt-br. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Breno Dias de Araújo Mendes, eu sou estudante da graduação de Ciências Sociais na Unirio. Para audiodescrição, eu sou um homem pardo, de cabelo curto, preto, estou com a camisa verde sobre o fundo cinza, borrado. Eu reparei que alguém levantou a mão aí. Se alguém quiser digitar, é porque para falar mesmo, a gente só vai fazer nossas apresentações por enquanto. Ao final a gente vai liberar o microfone. Então, por favor, pode botar no chat, que a gente lê, pode ler durante a apresentação, inclusive. E a minha parte, no meu tópico, é acessibilidade exige atitude. Vamos conhecer mais sobre acessibilidade atitudinal. Como nós estamos falando disso na apresentação, o meu tópico, ele consegue abarcar mais um lado mais subjetivo, talvez, porque as normas do estatuto já foram faladas pela colega e a Fabiana também chegou a falar no tópico dela sobre outras partes. A minha parte é um pouco mais subjetiva e abarca outras coisas sobre realmente atitudes e algumas ações que nós poderíamos pensar para conseguir tornar a vida de pessoas mais acessível, sabe? Fazendo com que essas pessoas possam ter uma participação e um protagonismo melhor na sociedade. Atitude e acessibilidade. A acessibilidade atitudinal, ela só funciona quando a própria atitude se torna parte do processo. Então, assim, não adianta a gente querer que certa coisa seja acessível se a gente não parte do pressuposto que também a gente tem que mudar, ou algumas outras pessoas têm que mudar, políticos, representantes, enfim. É importante que essa estrutura seja mudada para que realmente a sociedade em si consiga se tornar um ambiente mais igualitário, mais acolhedor. E essas práticas elas precisam ser postas à prova realmente para que isso possa acontecer. Antes de tudo, é fundamental a gente
parar e pensar que a nossa sociedade, infelizmente, é um lugar que tem um preconceito, capacitismo, assim, na estrutura, em sua estrutura, entendeu? Não são só as pessoas que são preconceituosas ou capacitistas, mas a estrutura em si, ela funciona para que isso ocorra, infelizmente, sabe? E, assim, a gente entendendo que isso é um problema, a gente consegue combatê-lo melhor. Assim, infelizmente a gente tem dentro de cada um de nós algum tipo de preconceito porque nós fomos ensinados assim, infelizmente, por parentes, pelas pessoas que nós convivemos, pela escola, pela estrutura, pelo trabalho. Infelizmente é assim hoje em dia, e para que nós possamos mudar, nós temos que reconhecer isso primeiro e entender que essas atitudes elas são só prejudiciais para nós como um todo, sabe? Não só pessoas com deficiência, mas outras pessoas com mobilidade reduzida, idosos, mulheres grávidas, enfim, isso como um todo seria algo que melhoraria o nosso convívio social, sabe? E aqui, como já foi falado antes pelas colegas, eu vou apresentar algumas barreiras atitudinais que vocês vão reparar que algumas já foram faladas, mas ainda assim eu acho importante a gente reforçar, porque realmente são barreiras que prejudicam muito as pessoas e realmente elas não conseguem exercer a própria cidadania delas, os direitos delas. Isso é absurdo. A gente vive numa democracia, então isso tem que acontecer, sabe? Acessibilidade na comunicação. Como já foi falado pela colega antes, ignorar a autonomia, direcionar a fala ao acompanhante ou subestimar intelectualmente a pessoa com deficiência é uma forma de perpetuar esse preconceito. É preciso que a gente tenha respeito com esses indivíduos, entendendo os mesmos como iguais, sabe? Cada um tem suas diferenças, mas no final nós somos todos cidadãos, temos todos os nossos direitos, sabe? Então, assim, é preciso mudar isso. Falar diretamente com a pessoa, tratando a pessoa com dignidade, não só com pena ou um certo tipo de empatia, mas com respeito realmente. E com paciência, sempre procurando saber se a pessoa precisa ou não do auxílio. Porque às vezes as pessoas elas chegam para falar com as outras achando que a pessoa está com algum tipo de dificuldade, mas na verdade a pessoa só está vivendo a vida dela, entendeu? E infelizmente muita gente olha com pena, assim, mas assim, a gente tem que entender que as pessoas têm suas particularidades, elas vão viver a vida delas do jeito que lhes convém. E isso tudo vai corroborar para um ambiente mais inclusivo, mais legal mesmo. No próximo slide a gente fala de acessibilidade digital. Hoje, infelizmente, a gente consegue perceber que na internet ainda tem muitos lugares, muitos aplicativos, muitos sites que são pouco inclusivos, com problemas que vão de ausência de descrição de imagem até a produção de textos muito complexos, sabe? E aí as pessoas não conseguem entender certas coisas que, infelizmente, isso acaba ferindo o direito de cidadania delas. Para superar isso, a acessibilidade digital ela garante que todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, possam acessar e utilizar sites, aplicativos, conteúdos diversos na internet com autonomia e segurança. Ela envolve o uso de recursos como textos legíveis, descrição de imagens, navegação simples e ferramentas de tecnologia assistiva. A acessibilidade digital ela é fundamental para promover essa inclusão na sociedade. E assim, hoje em dia, talvez há 30, 40 anos não, mas hoje em dia a internet realmente é um lugar que faz parte da nossa sociedade, sabe? Então, não só no mundo real a gente tem que ter esse tipo de acessibilidade, mas a internet também é imprescindível. Isso acontecer até porque a maioria das pessoas usa. E aqui estão só mais alguns exemplos do que já foi dito. Sites, sistemas acessíveis, que usam letras legíveis, que são de imagens, navegações simples. Uso de tecnologias assistivas, que já foi falado também, como ferramentas que possam alterar softwares para computadores e celulares. E inclusão no ambiente virtual, também já foi dito, só complementando aqui nesse slide. No local de trabalho. No ambiente de trabalho, infelizmente a gente vê que muitos colaboradores eles acabam subestimando a capacidade de pessoas com deficiência
para a realização de tarefas mais complexas. Quando são tarefas simples, geralmente as pessoas não reparam muito nisso, mas quando são tarefas um pouco mais complexas, geralmente as pessoas ficam, os colaboradores, ou ficam com medo de falar com as pessoas, e sim, gente, pô, ele foi capacitado para estar no ambiente de trabalho que ele está, para realizar a função dessa pessoa. Então, assim, essas pessoas elas têm essa capacidade. Então, nós precisamos entender isso no nosso ambiente de trabalho. E a pena e a segregação social que também acontece, infelizmente, com muitos colaboradores que preferem evitar essas pessoas para não falar. Assim, por algum tipo de preconceito assim que realmente é estruturalizado na nossa sociedade. E isso acaba atrapalhando a pessoa no próprio trabalho dela, não só no convívio social, claro, que é importantíssimo, mas realmente na própria realização do trabalho dela. E existem maneiras efetivas de tornar esse ambiente mais inclusivo. Então, nesse slide, tem uma imagem à esquerda que eu farei agora a audiodescrição. À esquerda, há um cartoon colorido, fundo lilás suave atrás dos personagens. À esquerda da imagem, há um homem branco vestido paletó verde, com pasta executiva. Ele olha por cima do ombro para trás, e no balão de fala está escrito: cumprir a lei de cotas. Agora, mostre sua eficiência. Ao centro, há um homem de pele parda com blusa azul, sentado em uma cadeira de rodas, posicionado de frente de uma escada. Ele olha para cima com uma expressão de dúvida, enquanto dois outros homens brancos sobem e descem os degraus. Na base direita inferior, há a assinatura do autor, Ricardo Ferraz. Agora, voltando para o texto, assim, a gente pode ver na imagem que não adianta ter realmente só o ambiente inclusivo, ou no caso não tem, mas mesmo se tivesse, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós mesmos para realmente incluir todas as pessoas no ambiente de trabalho, porque é um ambiente que nós estamos 5, 6 vezes por semana e faz parte realmente do convívio social. O letramento em diversidade para os colaboradores, muita gente acha que é besteira, mas é uma coisa assim imprescindível, fundamental, porque assim, se fosse besteira não existia, né? Adaptar o ambiente a essas pessoas com tecnologias adaptativas, por exemplo, também é uma forma bem efetiva de você conseguir fazer com que a pessoa consiga cumprir a sua função bem e criar canais de comunicação acessíveis. São algumas maneiras de contornar essa barreira, realmente, no ambiente de trabalho, e que o ambiente possa se tornar realmente mais inclusivo e possa abarcar todas as pessoas nele mesmo. Ambiente escolar. Na escola, isso é um pouco mais complicado, na verdade, porque além do bullying, que a gente sabe que acontece, infelizmente, hoje em dia, sempre aconteceu, né? Mas ainda vem acontecendo, esse que é o problema. O aluno com deficiência ele sofre com problemas relacionados à falta de estrutura da educação das instituições, sabe? Não é só o bullying, porque se não existisse, ele também sofreria com outras coisas. Muitas vezes ele é limitado a atividades recreativas, tem dificuldade de interação com outros colegas e o professor, sob a responsabilidade de um mediador, ele acaba tendo o aluno, ele acaba tendo o seu tempo ou método de aprendizado desrespeitado, sabe? Como a colega já falou, tem muitos colégios que até evitam, porque muitos colégios não têm, muitas instituições de ensino não têm a estrutura para conseguir fazer com que um aluno com deficiência, um aluno atípico, ele consiga realmente assistir a aula como os outros alunos normalmente, sabe? E assim, como cada um tem suas particularidades, assim, é imprescindível você ter um mediador, você ter algum método de ensino específico, porque a função do colégio ela é essa, é ensinar o aluno. E se ele não está conseguindo absorver o conteúdo, o problema é na instituição, sabe? Para isso, o conteúdo ele tem que ser passado, o conteúdo a ser passado, ele deve ser acessível. O combate ao competitivo deve ser pautado nas aulas realmente para influenciar os alunos
e diminuir essa questão do bullying, e devem exigir noções de equidade por parte dos professores, por parte da própria instituição de ensino, sabe? Infelizmente, isso é uma coisa que está estruturada, isso precisa mudar, claro, além de vários outros problemas que, inclusive, instituições públicas têm aqui no Brasil, mas isso realmente é uma coisa que tem que ser mudada para ontem, sabe? É realmente urgente. No convívio social, infelizmente, tem o julgamento e a noção de inadequação, sabe? Que são elementos presentes na vida de uma pessoa com deficiência. Às vezes, muitas pessoas olham assim para uma pessoa com deficiência e ficam, assim, realmente é até difícil eu conseguir conceber, porque existe na sociedade, assim, vários tipos de pessoas com suas particularidades e as pessoas acabam julgando, infelizmente, e essas pessoas elas acabam ficando até com um certo tipo de desconforto, sabe? Porque você acaba achando que você não pertence àquele ambiente, sendo que você pertence. Claro que você pertence. E a convivência com as pessoas precisa ser normalizada para que se crie realmente uma sociedade mais igual, mais igualitária e que os direitos de todos sejam respeitados. No espaço público, como também já foi dito, pode-se perceber que o ambiente ele atrapalha o cotidiano da pessoa com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. A ocupação indevida de veículos e comércio em calçadas, por exemplo, e o aproveitamento impróprio de espaços para deficientes em transportes públicos só são alguns exemplos de como se cria um ambiente que acaba segregando as pessoas na utilização do espaço comum. A gente pode ver assim vários lugares que tem vários comércios que estendem as suas cadeiras e suas mesas às calçadas e assim, pô, gente, a gente vai ficar, não dá para as pessoas andarem na rua correndo risco de serem atropeladas, sabe? A calçada ela tá ali para existir uma separação. Infelizmente a gente vê muito isso. E nos transportes públicos, ônibus, trem, você acaba vendo também alguns espaços que são ocupados por pessoas que assim, quando há ausência dessas pessoas, é óbvio que não tem problema. Mas às vezes, muitas vezes, quando a pessoa realmente precisa, é uma pessoa que é cadeirante subir em um ônibus, que ela precisa subir no ônibus para entrar. Por exemplo, muitos ônibus não tem ou não tem um elevador, ou não, o elevador não funciona. Ou o próprio motorista ele não está preparado para esse tipo de situação. O que, assim, acaba excluindo realmente o direito de vida da pessoa. Então isso precisa ser mudado. E para resolver esse problema, além da conscientização pública acerca das necessidades das pessoas, é preciso exercer a cidadania ativa e participar de ações que possam possibilitar que pessoas com deficiência usufruam devidamente de todos os espaços, e as pessoas com mobilidade reduzida, enfim. Atitude na estrutura. Pegando um pouco um gancho dessa acessibilidade na estrutura do espaço público, a gente pode ver que, embora a acessibilidade arquitetônica ajude a pessoa com deficiência a se locomover pela cidade, o próprio planejamento da cidade ele é um processo que precisa ser repensado. Porque, assim, nas grandes metrópoles, a cidade ela nunca foi pensada para abarcar todos os tipos de pessoas, sabe? Então, assim, a maioria das pessoas com mobilidade reduzida, hoje em dia, ainda em 2026, tem muitos problemas para conseguir se locomover pela cidade, como o colega já falou na questão do piso tátil, sabe? Isso é uma coisa que, assim, não adianta você botar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, só na Zona Sul ou alguns lugares do centro e outros lugares não ter, sabe? Então, assim, as ruas, as instituições, as cidades, elas precisam ter as suas estruturas repensadas para serem acessíveis, entendeu? Então, assim, você botar uma rampa numa escada para realmente ter um ambiente inclusivo, não adianta só fazer isso, sabe? O ambiente inteiro ele tem que ser repensado para isso. Não só nas universidades, infelizmente nas universidades também acontece, por incrível que pareça, não deveria talvez ser o primeiro lugar a mudar, mas também em outros lugares, sabe? E isso também pode criar evitar um gasto maior com outras estruturas, porque se o ambiente ele é pensado para isso, ele tem um tipo de orçamento que ele não vai precisar gastar por algum tipo de lei ou alguma coisa que faça ele incluir isso depois.
Então, assim, ele precisa ser inclusivo desde o primeiro momento, ser pensado para ser desse jeito. E agora, nesse slide, a gente tem a interseccionalidade na acessibilidade. O que é isso? Né? A experiência da pessoa com deficiência, ela varia drasticamente dependendo de outros fatores sociais, como gênero, raça e classe social. Assim, é óbvio que a pessoa com deficiência, que, por exemplo, uma pessoa com baixa visão ou uma pessoa cega, ela vai viver uma vida diferente se ela viver na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, no Leblon, por exemplo, ou se a pessoa morar, por exemplo, numa região mais periférica, sabe? Então, assim, a gente consegue. Isso, dando só um exemplo, também tem questão de gênero, de acordo com o seu gênero, isso vai mudar, óbvio, sua raça e a classe social, como já foi dito. O indivíduo com determinado tipo de deficiência, ele é tratado de maneira diferente, nesses lugares diferentes, né? E, assim, isso acaba sendo um pouco meio complicado, porque isso realmente mexe. Para a gente conseguir alterar isso, a gente tem que mexer na estrutura como um todo da sociedade. Mas isso eu achei importante botar esse slide para a gente realmente pensar como vários fatores diferentes eles influenciam é, na, realmente na acessibilidade, sabe? Na acessibilidade atitudinal. É preciso que os grupos eles sejam escutados mesmo, com políticas de diversidade e elas sejam aplicadas para que diminua-se não só o capacitismo, mas estereótipos sociais também, sabe? Se você diminuir também, ou se você diminuir o capacitismo com algumas ações e mudando realmente a estrutura, naturalmente o racismo, o preconceito social, a misoginia, ela vai diminuir, ela vai ir sendo eliminada. Óbvio que é um processo que é demorado e é difícil, mas a gente precisa fazer isso. Outro exemplo que eu peguei aqui é a acessibilidade e a estética. Esse realmente foi um exemplo que eu peguei para comparar como a nossa atitude ela pode ser mudada e até as coisas que as pessoas podem achar um pouco mais irrelevantes realmente influenciam. Não que isso seja, mas é só um exemplo. Hoje, infelizmente, a gente tem na sociedade uma padronização do corpo esteticamente ideal, sabe? O corpo magro, musculoso, homem branco. Essa ideia que foi introduzida pela sociedade, as pessoas foram se acostumando com isso. E esse modelo, ele não abarca todos os tipos de corpos, não abarca todas as pessoas, sabe? Então, assim, e muito menos as pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência, pessoas com deficiência. E, enfim, é muito importante que isso precise mudar, sabe? Felizmente, a gente vê algumas campanhas hoje em dia que já estão mudando isso, mas ainda assim, você vê que várias coisas ainda estão no padrão estético que se segue para um determinado grupo, para um determinado tipo de pessoa, que, assim, como isso não abarca, isso acaba realmente não sendo nada acessível, sabe? E a pessoa ela acaba sendo uma coadjuvante da sociedade. Parece que a sociedade, a pessoa que tem o padrão certo do corpo estético da sociedade, ela é a protagonista e as outras pessoas são coadjuvantes. Isso não pode acontecer, sabe? Então, nas publicidades, em mídias mesmo, você pode ver por exemplo, filmes ou novelas, sabe? Isso precisa ser mudado, uma vez que, assim, as pessoas elas participam da sociedade, elas precisam sentir parte da sociedade, sabe? E, enfim, isso também acaba influenciando no nosso cotidiano, querendo ou não. Outro exemplo que eu peguei foi realmente essa ideia da inspiração por existir. Isso também acontece muito com propaganda, algumas publicidades, que é o seguinte: muitas vezes eles pegam pessoas com deficiência para fazer algum tipo de propaganda, algum tipo de publicidade, e aí utilizam essas pessoas como um exemplo para uma ideia de superação, como se a deficiência ela fosse algo a ser superado e não uma característica da pessoa, sabe? Então eles mostram, por exemplo,
isso acontece muito nas Paralimpíadas, né? Nas Paralimpíadas que rolam. Eles pegam na publicidade pessoas, por exemplo, que fazem aquele. Eu esqueci o nome, mas é aquela corrida com a cadeira de rodas, né? E aí elas pegam como exemplo essas pessoas, botam na propaganda e falam, nossa, se essa pessoa consegue, você também consegue. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Nós somos cidadãos iguais, nós temos as nossas particularidades, mas assim, você não precisa ser melhor do que uma outra pessoa, um atleta, sabe? Como se esse atleta fosse menos do que outro atleta que participa das Olimpíadas. Então, assim, essa ideia de superação, de você ter que pegar esse exemplo, a pessoa com deficiência como um exemplo, e tentar motivar alguma coisa a mais para as outras pessoas, para pessoas que não têm deficiência, realmente meio absurdo. Isso acontecia muito hoje em dia, isso vem sendo mais contestado, claro. É preciso entender que a deficiência não é algo a ser superado, realmente. É um elemento que faz parte de alguns indivíduos, sabe? De determinados indivíduos. E isso não os torna menos capazes. No exemplo que eu usei, eles são atletas, como os atletas da Olimpíada, sabe? Eles também treinam com intensidade máxima, vivem para isso. Então, assim, eles não podem ser usados como exemplo para superar como se fossem menos do que outras pessoas, sabe? O convívio ele precisa ser respeitado e exaltado. Né? O respeito ele deve ser exaltado, realmente. Eu acho que o Breno caiu. Deixa eu ver. Vou pausar aqui a apresentação. Enfim, não sei o que aconteceu, mas vamos voltar, né? Protagonismo e empoderamento. Para realmente construir um ambiente acolhedor para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, e entre outras, essas pessoas precisam ser respeitadas e, antes de tudo, ouvidas, sabe? É fundamental conversar e buscar entender as demandas desses grupos para possibilitar o desenvolvimento de um espaço inclusivo. Porque assim, gente, se a gente só fazer alterações na acessibilidade estrutural ou acessibilidade digital, sem consultar o que as pessoas acham sobre isso, não vai servir de nada. Porque se isso realmente é feito para essas pessoas, elas precisam ser consultadas, elas precisam ser ouvidas. E também é necessário empoderar esses indivíduos para que isso possa acontecer de uma maneira mais efetiva, mais orgânica, e que a estrutura social, o pensamento social, ele seja alterado. Assim, por exemplo, a gente pode ver, no meio realmente da política brasileira mesmo, pegando como exemplo, que os grupos de pessoas com deficiência, pessoas atípicas, são grupos que não são muito bem representados, sabe? Então a gente vê isso sendo falado muito pouco, entendeu? Na política brasileira, meio em outros espaços também, sabe? Universitário, por exemplo, só acaba sendo falado pouco, entendeu? Então, assim, é fundamental que as pessoas elas não só falem sobre isso, mas que tenham pessoas que fazem parte desse grupo, que possam falar também, possam dar suas visões, suas experiências, dar suas opiniões sobre o que elas acham que deve mudar, o que deve continuar. E é isso. Pode passar para o próximo, por favor. Então, nesse slide, eu coloquei ele para falar um pouco mais do que é a empatia e o respeito. Porque, assim, a gente pode ver hoje em dia, no dia a dia mesmo, que as pessoas elas são empáticas, mas essa empatia ela acaba ou infantilizando
ou botando a pessoa com deficiência ou a pessoa típica como o outro, sabe? Não como se fosse fosse pessoas diferentes que têm os mesmos direitos e tal, mas como se fosse uma pessoa talvez inferior, sabe? E aí você não adianta ser só empático com a pessoa. Você pode realmente entender que ela passa por algumas dificuldades, é claro, mas você precisa respeitar, nós precisamos respeitar os direitos das pessoas de ocupar os mesmos espaços sociais, de realmente poder fazer as mesmas coisas que nós, sem ter esse julgamento, sabe? Sem, sem olhar para a pessoa com uma perspectiva realmente de inferioridade ou de coitadismo, porque isso acaba realmente infantilizando a pessoa ou colocando a pessoa como um coadjuvante, sabe? Isso precisa mudar realmente. Isso é uma atitude que é preciso mudar realmente para mudar a estrutura da sociedade. Porque nós ainda vivemos numa sociedade muito capacitista, sabe? Muito preconceituosa. E o, olhando a pessoa como incapaz só vai continuar esse processo, sabe? Então, isso é preciso, nós precisamos mudar isso para que isso possa realmente abarcar essas pessoas dentro da sociedade, para que elas não se vejam como coadjuvantes, que elas se vejam como participantes realmente, sabe? Pode ir pro próximo. E aí, se não me engano, é o último slide que eu coloquei para botar mais possível, menos viável a questão da acessibilidade atitudinal. Por quê? A acessibilidade atitudinal, ela é, na teoria, a mais possível de se resolver, porque se ela só entende que nós precisamos mudar a nossa atitude para que as pessoas se sintam incluídas, isso seria mais simples, porque é só algo que precisamos mudar dentro de nós mesmos. E ela não demandaria de recursos econômicos, de dinheiro, de recursos tecnológicos, assim como a estrutural ou a acessibilidade digital, mas ela é a menos viável de acontecer. E, na minha opinião, ela é a mais difícil, porque ela mexe na estrutura da sociedade. Então, assim, quando você implementa algum tipo de acessibilidade digital, algum tipo de acessibilidade estrutural, você consegue resolver o problema de uma forma que possa custar recursos, mas que adiante, que funcione. A estrutural, ela não adianta, assim, só uma pessoa ser respeitosa, ou só duas pessoas serem respeitosas, entenderem que o preconceito existe, o capacitismo existe, mas a gente precisa mudar a mentalidade de todas as pessoas. E aí isso fica muito mais difícil, sabe? Ainda mais porque nós fomos ensinados a ser assim, sabe? No dia a dia, na vida, no nosso próprio crescimento, assim. E isso continua acontecendo, infelizmente, por vários motivos, mas é muito necessário que o pensamento social realmente mude. E, enfim, realmente para eliminar o capacitismo. Eu sei que é difícil, eu sei que isso demoraria muito tempo para acontecer, mas a mudança estrutural ela tem que ir, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja de uma maneira mais conservadora, assim, ela tem que mudar. Hoje, claro que pegando como um exemplo 40 ou 30 anos atrás, hoje já está muito, muito mais mudado, um pouco melhor, assim, por alguns aspectos. Mas ainda assim é necessário continuar com isso para que a gente possa tornar a sociedade um lugar mais igualitário, um lugar que tenha as equidades, que saiba respeitar as particularidades de todas as pessoas, sem cair nesse aspecto do preconceito, o aspecto do julgamento, sabe? E isso é muito urgente, né? Porque nós vivemos numa democracia. Então as pessoas elas têm que ter os seus direitos respeitados. Elas têm assim vários direitos que infelizmente se a gente pegar, por exemplo, na Constituição, isso não é respeitado, sabe? E isso eu acho que isso poderia ajudar, sabe, a gente tornar a sociedade um lugar mais de um convívio melhor, né? Um bom convívio e que todos sejam respeitados. É isso.
Boa tarde, eu me chamo Juliana Barreto Avelino da Silva. Eu sou parda, tenho um cabelo cacheado que nesse momento está para trás. Estou usando uma camisa branca e atrás de mim tem um guarda-roupa de madeira, tá? E na minha frente um microfone. O meu tópico nessa apresentação vai ser sobre a eliminação de capacitismo, estigmas e preconceitos e estereótipos. O conceito de acessibilidade significa garantir que todas as pessoas podem acessar lugares e serviços e informações com autonomia, segurança e independência, sem precisar de ajuda constante. Ela é considerada um direito fundamental garantido por lei e é essencial para que todas as pessoas possam exercer plenamente sua cidadania. A acessibilidade não se limita apenas às rampas e elevadores. Ela também envolve a comunicação, a atitude das pessoas e o uso de tecnologias que permite que todos participem da sociedade. Quando eliminamos barreiras, promovemos a igualdade de oportunidades e permitimos que todas as pessoas tenham as mesmas chances de participação social. Assim como dito pela Fabiana e pela Aline, eu vou falar novamente aqui os tipos de acessibilidade, que são elas: tecnológicas, urbanísticas, transporte, acessibilidade arquitetônica, de comunicação e atitudinal. Eu também irei falar sobre a dimensão programática. Essa dimensão está relacionada às políticas públicas, leis, normas, regulamentos e práticas institucionais, que podem facilitar ou dificultar o acesso das pessoas com deficiências aos seus direitos e serviços. Também fazem parte dessa dimensão as práticas pedagógicas, ou seja, as formas de ensinar e organizar a educação para garantir a inclusão de todos. O que seria a acessibilidade atitudinal? Está relacionada às atitudes e comportamentos das pessoas no dia a dia. Ela envolve respeito, empatia e eliminação de preconceitos que dificultam a inclusão das pessoas. Posturas e comportamentos inclusivos são atitudes que demonstram a valorização das diferenças e promovem a participação de todas as pessoas na sociedade. A inclusão começa quando nos colocamos no lugar do outro e reconhecemos sua necessidade sem julgamento ou discriminação. Sem essa mudança de comportamento das pessoas, as outras formas de acessibilidade não são suficientes. Por isso, as atitudes inclusivas são fundamentais para que exista uma inclusão real. E o que seria o capacitismo? O capacitismo é uma forma de discriminação contra as pessoas com deficiência. Ela acontece quando as pessoas desvalorizam a capacidade e potencial das pessoas, acreditando que existe um padrão de corpo ou comportamento considerado normal. E agora eu vou citar aqui alguns exemplos de capacitismo, que são tratar a pessoa como incapaz, tomar decisões sem consultar a pessoa com deficiência, achando que ela é incapaz de responder, de raciocinar ou até mesmo pensar, falar apenas com o acompanhante e ignorar a pessoa. Essas atitudes desrespeitam a autonomia e a individualidade da pessoa com deficiência. Como podemos combater o bullying e a discriminação? O primeiro passo para combater o bullying e discriminação é identificar comportamentos preconceituosos, tanto em nós mesmos, como também em outras pessoas no nosso convívio. Esses comportamentos são atitudes que desrespeitam ou excluem as pessoas por causa de suas características como deficiência, aparência, raça ou até mesmo gênero. O bullying pode causar tristeza, baixa autoestima, ansiedade e dificuldade no aprendizado. Além disso, pode afetar a saúde emocional e o convívio social da pessoa. Por isso é importante promover o respeito, tratando as pessoas com dignidade e valorizando sua diferença, criando um ambiente mais saudável e acolhedor. Convivência com a diversidade. Aceitar diferenças significa entender que cada pessoa é única e possui características próprias. Essa atitude fortalece a convivência social e ajuda a construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
Respeitar a individualidade, reconhecer os limites, opiniões e necessidades de cada pessoa, valoriza a diversidade humana, significa reconhecer que as diferenças existem e que elas enriquecem a nossa sociedade, e não as diminuem. Nesse tópico aqui, eu irei falar um pouco sobre a sensibilização e conscientização social. A sensibilização e a conscientização social são importantes para promover a inclusão. Campanhas educativas ajudam a informar e orientar a população sobre temas importantes, como o respeito e a inclusão. A informação e o conhecimento são ferramentas essenciais para combater discriminação. Quando as pessoas aprendem sobre a inclusão e direitos, elas se tornam mais conscientes e passam a agir com mais empatia e responsabilidade. Agora, o que seria estigma, preconceito e estereótipos? O estigma é uma marca social negativa, atribuída a uma pessoa ou a um grupo, que pode gerar exclusão e preconceito. Um exemplo disso é tratar uma pessoa com deficiente como coitada. O preconceito já é um julgamento feito antes mesmo de conhecer a pessoa, o que pode levar à discriminação e à negação de oportunidades. Já os estereótipos são generalizações sobre um grupo, como acreditar que toda essa pessoa com deficiência tem a mesma limitação. Essas atitudes podem causar exclusão e desigualdade, dificultando a inclusão plena da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Inclusão e cidadania. Participação social significa estar presente nas atividades da comunidade, como estudar e trabalhar e participar de decisões. Todos os cidadãos possuem direito, como acesso à educação e à informação, mas também possuem deveres, como respeitar as leis e as outras pessoas. O exercício da cidadania acontece quando as pessoas conhecem seus direitos, cumprem seus deveres e participam ativamente da sociedade como um só. Para uma comunicação mais acolhedora e inclusiva. Para ter uma comunicação inclusiva, é importante evitar expressões e atitudes que reforçam preconceitos e desrespeitam a autonomia da pessoa. Evitar expressões que reforçam preconceito, invisibiliza a pessoa e desrespeita sua autonomia e identidade. Em vez disso, a pessoa pode adotar uma postura mais respeitosa, inclusiva e empática, tratando a pessoa com deficiência como protagonista da interação. Também a pessoa pode utilizar uma linguagem adequada e respeitosa, como pessoa com deficiência, e comunicar-se de forma clara, objetiva e direta. Ao invés disso, e de usar termos pejorativos, termos de cunho racista até mesmo, podemos substituir termos e atitudes capacitistas por práticas inclusivas, priorizando o respeito à igualdade e o reconhecimento das diferenças. Então, aqui temos alguns exemplos, como, por exemplo, evitar usar pessoa especial, usar pessoa com deficiência, evitar usar o termo de normal para definir uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência como normal. Isso acaba fazendo com que muitas pessoas acham que alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência, seja um anormal para a sociedade. Também evitar utilizar a palavra portador de deficiência, e sim pessoa com deficiência, ou até mesmo a sigla, de vez em quando, usar a sigla PCD. Como podemos ser menos capacitistas e preconceituosos? Para reduzir o capacitismo, é importante investir na capacitação das equipes, oferecendo formação contínua para que saibam entender de forma adequada e inclusiva. Também é necessário eliminar barreiras físicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais que dificultam o acesso das pessoas. A inclusão deve fazer parte dos valores da instituição, criando uma cultura de respeito à diversidade. Além disso, o atendimento deve ser acessível, garantindo autonomia, dignidade e igualdade para todos. Boas práticas no atendimento ao público. Algumas atitudes são fundamentais para um atendimento inclusivo. Devemos falar diretamente com a pessoa com deficiência, respeitando a sua autonomia. Antes de ajudar, é importante perguntar como podemos ajudar, pois cada pessoa conhece suas próprias necessidades e limitações. Também devemos evitar infantilizar a pessoa e sempre respeitar sua capacidade de tomar decisões.
Agora, nesse tópico aqui, eu lhe falo sobre alguns símbolos. No dia a dia, atenção aos símbolos. Muitas das vezes, as pessoas com deficiências carregam símbolos que indicam sua deficiência, que pode ou não estar visível. Por exemplo, os símbolos com fundo verde e estampa de girassóis incluem no Estatuto de Pessoa com Deficiência para a identificação de pessoas com deficiências, condições ocultas, tais como a doença de Crohn, TDAH, deficiência auditiva, baixa visão e transtornos de aspecto autista. Sobre transtornos de aspecto autista, eles também podem utilizar o símbolo próprio deles, que seria o símbolo de quebra-cabeça colorido, que indica propriedade, conforme a Lei 13.977, de 2020. Há outros símbolos também que estão sendo utilizados, entre eles o símbolo com fundo preto, com diversos símbolos do infinito colorido, que remete a diferentes condições de neurodiversidade. Já agora irei falar sobre o atendimento às pessoas com transtornos de aspecto autista. As pessoas com autismo devem ser atendidas de acordo com suas necessidades. É importante usar uma comunicação clara, objetiva, com frases simples e diretas. Também é necessário evitar excesso de estímulos, como barulhos, luz forte ou muitas informações ao mesmo tempo. Devemos respeitar o tempo de resposta da pessoa, agindo com paciência. Além disso, oferecer previsibilidade, explicando o que vai acontecer e ajudando a reduzir a ansiedade e aumentando a segurança. Atitudes exclusivas no dia a dia. Oferecer ajuda com respeito. Sempre oferecer ajuda de forma educada, sem impor, respeitando a autonomia e a vontade da pessoa. Ter paciência. Cada pessoa tem seu tempo de comunicação e compreensão. Por isso é importante agir com calma e atenção. Adaptar a comunicação. Utilizar uma linguagem clara, objetiva e adequada às necessidades da pessoa, garantindo um melhor atendimento. Valorizar a diversidade humana, reconhecer e respeitar as diferenças que contribuem para um ambiente mais exclusivo, justo e acolhedor para todos. Então, essa foi a minha parte da apresentação e agora eu irei passar novamente para a Fabiana. Oi, pessoal. Espero que estejam me ouvindo. Essa foi a nossa apresentação. A gente vai partir agora para considerações finais. Eu vou me colocar como apresentadora. A Juliana apresentou a parte da inclusão, né, como a gente inclui no dia a dia, falou sobre o transtorno do espectro autista, falou sobre justamente os cordões, a gente viu depois alguns errozinhos aqui que acabaram passando na revisão, do quebra-cabeça, né, que indica atendimento prioritário, tá? Entre os outros que também tem atendimento, a pessoa com espectro autista, às vezes prefere utilizar o próprio símbolo porque ele tem atendimento prioritário. As considerações finais sobre a nossa apresentação. O que aprendemos hoje sobre a acessibilidade atitudinal? A vida em sociedade precisa de aprendizado e atualização constante. Ela está em movimento, né? De todas as pessoas promover melhorias e bem-estar comunitário. Então, esse é o dever de todos nós. Ao vermos que há um piso tátil, mas ele não chega em lugar nenhum, como já foi falado aqui, denunciar esse lugar nenhum, aqui chegou lugar nenhum, eu verifiquei. Isso vai causar uma barreira para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que estar denunciando. Se for um caminho que foi utilizado para a prefeitura, denunciar a prefeitura. Se for um caminho institucional, foi um shopping, denunciar na ouvidoria específica e estar promovendo, então, essa melhoria para as outras pessoas que precisam que essas melhorias ocorram. A vida da sociedade precisa de empatia, tendo em vista as diferentes necessidades das pessoas para ir e vir. A vida da sociedade exige de todas e todos nós a inclusão da pessoa com deficiência e igualdade de condições para protagonizar os diferentes âmbitos da sua vida. A sociedade funciona para todos, todas e todos, quando coletivamente nos conscientizamos sobre as mudanças necessárias para fazer um lugar de abrigo e convívio. Então, precisa de todas as pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, tentando agir para o bem comum.
porque onde todo mundo pode participar, a gente consegue esse abrigo e esse convívio para todos nós. As referências que utilizamos foi justamente as normas, né, incluindo a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que sempre está sendo atualizado. Nós vimos aí a última atualização aconteceu ano passado. Decretos do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Inovação e Cidadania. A ENAP também produz muito material sobre, o Conselho Nacional de Justiça, esse GOI e Grigoli também são da ENAP. Nossa cartilha de comunicação inclusiva, que foi feita por um projeto Escola de Campeões, também está aqui, junto à Unirio, produzido junto. Nós temos a inclusão construindo uma sociedade para todos, também vários artigos lidos a partir do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, que elaborou muita coisa relacionada à acessibilidade e inclusão. O Tribunal de Justiça do Piauí, com o manual de acessibilidade deles, e o Plano de Acessibilidade da Unirio de 2022 a 2024. A equipe extensionista que participou dessa oficina fui eu, né, a Fabiana da Costa Ferpatua Lima, nós tivemos os discentes Aline da Silva Brandão, Breno Dias de Araújo Mendes, Juliana Barreto Avelino da Silva. Nós temos como demais integrantes que não tiveram a fala hoje, né, as pesquisadoras Isabela Costa da Silva, a Patrícia Machado Goulart França, discentes extensionistas de mestrado, a Lívia Maria Fernandes, e discentes extensionistas de graduação, a Nete da Silva, que também participa do projeto Missão Qualifica, Rio de Janeiro, né, RJ. Nossas redes sociais, nós temos o site acadêmico, que é o projeto RJ Unirio, .xsite.com/Missão Qualifica RJ, que é onde a gente concentra todas as atividades acadêmicas extensionistas do projeto Missão Qualifica RJ, da Unirio. O Instagram do projeto é @missãoqualificarj.unirio. E o YouTube também, que a gente vai colocar a nossa gravação, né? Que é o @missãoqualificarj.unirio, tá? Esse é o projeto Missão Qualifica RJ. São todas as atividades da Acadêmicos Extensionistas, né? Ele é feito com a Unirio e a CEPASC, que é o Centro de Pesquisa e as Ações Sociais Culturais, CEPASC, mas essa parte toda acadêmica vai sendo centrada nesses canais que a gente está falando. Então, até a próxima oficina, pessoal. Eu vou encerrar a gravação, mas continuaremos a partir daqui, tá?